Olá, fãs de clássicos esquecidos nos rolês! Olá, fãs de clássicas esquecidas nas roleias! Eu sou Otávio Geist, aqui é o Super 8 e hoje tô animado com essa nova lista de recomendações de filmes disponíveis no Telecine. Porque eu pedi pra vocês pediram nas redes sociais e o Telecine ouviu, topou e lançou a nossa lista lá no sistema deles. Aê! Pessoal, brigadão demais por essa força que vocês me deram. Eu acompanhei de pertinho o pedido de vocês e, poxa, eu tô honrado demais com esse prestígio, viu? E obrigado também ao Telecine por ser parceiro habitual aqui do canal e por ter dado mais esse voto de confiança. Bom, abusando agora da boa vontade de vocês, se puderem me ajudar a agradecer ao Telecine nas redes sociais também, seria muito bacana. E a minha contrapartida é que agora eu vou alimentar a nossa Cinelist com mais 8 filmes. Sim, são clássicos, mas não pense que é coisa de cinéfilo pomposo, não. Selecionei obras delícias de assistir até hoje. E sem demagogia, é só uma pequena fração dos filmões presentes lá no catálogo do Telecine, que tem filmes clássicos e recentes também, incluindo lançamentos exclusivos da Premiere Telecine, além de serem filmes de todos os gêneros e para todos os gostos. Para quem ainda não conhece esse nosso parceiro, tem um link na descrição que te dá 30 dias completamente gratuitos para experimentar tudo o que tiver na plataforma. Mas para quem já conhece, para quem já experimentou, hoje você pode assinar num pacote só Telecine mais Globoplay para ter também, além do catálogo de mais de 2.000 filmes do Telecine, o melhor da produção nacional, mais filmes e também séries internacionais renomadas que só estão em cartaz hoje no Globoplay. Mas se você é daquele que gosta de canais ao vivo, de ficar zapeando e quiser se livrar da TV a cabo de vez, você ainda pode assinar esse combo do Telecine mais Globoplay mais canais ao vivo, sendo Multishow, Globo News, Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, GNT, Viva, Globo, Globinho, Off, Bis, Mais na Tela, Megapix, Universal TV, Studio Universal, Sci-Fi, Canal Brasil e Futura. O link para você conhecer esses planos tá também aqui na descrição. Acho que vale a pena pelo menos dar aquela conferida, não é verdade? É verdade. Bom, avisos dados, agora chegou a hora da gente destacar 8 clássicos maravilhosos que deram a sumida da boca do povo, mas que eu faço questão de dar aquela relembrada sapeca. Porque, como diria o filósofo Clovis Clovis, clássico é clássico e vice-versa. Ao meu ver, pra gente considerar um filme clássico, eu acho que eles precisam ter passado pelo teste do tempo. Então eu considerei apenas como regrinha da nossa lista aqui, filmes com mais de 20 anos. E pra delimitar o esquecidos, é o que eu parei de ouvir falar por aí. E por fim, no dia que eu lancei esse vídeo aqui, todos esses filmes estão em cartaz no Telecine. Los Angeles, Cidade Proibida é um filme policial noir muito do intenso que adapta com primazia o livro de mesmo nome. Depois que a polícia de Los Angeles inicia a investigação de um caso de múltiplos homicídios num bar, 3 detetives que trabalham de forma completamente diferente, um certinho, um brucutu e um desprezível, acabam descobrindo um escandaloso esquema de corrupção envolvendo acompanhantes de luxo, figurões de Hollywood e a própria polícia. Não é todo dia que se encontra um filme noir de qualidade feito em plenos anos 90 que recrie tão bem a atmosfera e a ambientação dos anos 50. E esse filme aqui tem suspense, tem a violência pesada, a investigação que coloca todos à prova, mostrando que qualquer um pode ser corrupto em situações de poder e ainda conta com atuações magistrambólicas de um elenco de primeira. Mas o grande mérito dessa obra maravilhosa é conseguir desenvolver a trama dos 3 detetives de forma separada e amarrá-las de maneira exemplar, encontrando uma solução de tirar o fôlego e de cair o queixo. O filme foi indicado a muitos carecas dourados, 9 no total, levando apenas em 2 categorias: melhor atriz coadjuvante para Kim Basinger e roteiro adaptado. Porque perdeu os outros 7 para Titanic, o que eu atribuo ter sido motivo do seu ofuscamento até hoje. Na época eu era fanboyaço total de Titanic, mas hoje, mesmo que eu continue amando o filme, Los Angeles, Cidade Proibida facilmente teria sido meu favorito naquele ano. Vamos lá para outro queridinho do meu coraçãozinho, Crepúsculo dos Deuses. A trama acompanha um roteirista falido na era de ouro de Hollywood que, fugindo das dívidas, é acolhido na mansão de uma superestrela do cinema mudo que foi esquecida quando o cinema falado chegou, para revisar um roteiro de um filme que deveria representar o triunfal retorno da ricaça ao estrelato. Deveria, porém o roteiro é uma bela de uma porcaria, mas como a grana é boa, o roteirista tenta tapear a mulher como pode, até que ele começa a perder o controle da situação e isso dá origem a encrencas que ele jamais poderia imaginar.
Com esse tanto de produções novas chegando o tempo todo, infelizmente, os filmes dos anos 60 pra trás acabam sendo meio esquecidos no rolê. Mas, gente, na morales, esse aqui é tão fantástico que chega a ser um pecado ter caído no esquecimento. Além de ter sido indicado a 11 Desinibidos de Ouro e vencido 3 deles, sendo o roteiro original, direção de arte em preto e branco e trilha sonora, esse é o único Crepúsculo que vale a pena ao retratar de forma muito fiel e atemporal as dificuldades e os perrengues que aspirantes do meio cinematográfico passam, tanto no início da carreira, quando ninguém dá uma chance, quanto na ladeira abaixo do estrelato, quando não são mais chamados pra nada ou só sobram trabalhos menos expressivos e relevantes. É um filme duro de assistir, mas não por sua linguagem, que é perfeitamente acessível ainda hoje, mas porque deixa um gosto amargo por sua abordagem, mérito em grande parte de um cineasta vandárdigo chamado Billy Wilder, que foi responsável por diversas obras imortais de Hollywoodsons, mas que infelizmente andam precisando daquela nossa relembradinha hoje em dia. Agora vamos pular para um filme de suspense e ação que marcou a estreia no cinema de duas grandes mentes criativas, as irmãs Wachowski. Em Ligadas pelo Desejo, uma ex-presidiária se vira trabalhando como encanadora. Mas quando ela conhece a esposa de um mafioso, as duas começam a ter um caso e decidem roubar o dinheiro que o tal criminoso deveria entregar ao chefe. Como é de se esperar, as coisas não saem exatamente como deviam e as duas vão precisar se virar nos 30 para se livrar dos ericuticos nas quais se meteram. Com um orçamento baixíssimo de cerca de 4,5 milhões de dólares, as irmãs Wachowski já chegaram com os dois pés na porta. Tanto que o resultado positivo desse filme aqui foi o que deu moral para elas conseguirem levantar a produção de Matrix. Mas o que é que esse filme tem de mais, afinal? Uma combinação única de erotismo, violência e um clima de ameaça constante. Sim, Ligadas pelo Desejo, como o nome sugere, tem cenas de tchac-tchac-bam-bam, e momentos de agressão bem marcantes. Por causa disso, esse filme aqui não é muito legal para ver com a família do lado, mas você pode ter certeza que nada disso é gratuito, já que essa obra é muito competente a usar essa linguagem para abordar temas considerados tabus, como alguns relacionados à sexualidade, os motivos para se entrar na vida do crime e a vida dos condenados depois da pena ser cumprida. Além disso, vale também pela curiosidade de conferir as cineastas já começando a brincar com alguns dos recursos estilísticos que seriam estabelecidos e imortalizados em seus trabalhos seguintes. Ainda no mundo de crimes, chegou a vez de um incontestável clássico sobre máfia, mas que não costuma ser tão lembrado como seus filmes primos. Tô falando de Era Uma Vez... No Oeste? Em Hollywood? Não, na América. Um filmaço que se aprofunda na vida de um grupo de guris judeus que crescem roubando e praticando pequenos crimes, até que os crimes crescem, eles crescem também e se tornam respeitados mafiosos do tráfico de bebidas em plena época da lei seca. O diretor Sergio Leone, mais conhecido por inesquecíveis faroestes, aqui se aventurou em uma trama na cidade grande e conseguiu criar mais uma autêntica obra-prima sobre máfia que, curiosamente, se utiliza de recursos sonoros e visuais típicos do faroeste. E se você achou o irlandês longo com suas 3 horas e 30, saiba que Sergio Leone aqui não teve medo de usar quase 4 horas para desenvolver a trama e os personagens, se permitindo ir e voltar no tempo com frequência para estudar o psicológico desse pessoal, entender as raízes dos seus dramas, tudo para nos dar o retrato mais completo e épico de histórias de amizade, ambição e traição. E no elenco, Robert De Niro tá espetacular como de hábito, mas aqui é James Woods que brilha que nem um sol. Ele dá vida ao protagonista com uma atuação delicadíssima. Era Uma Vez na América é, sem dúvidas, um dos melhores filmes de máfia de todos os tempos, visualmente estonteoso e emocionalmente arrebatador. Então, se é tudo isso, deve ter vencido todos os peladões reluzentes, certo? Não. Foi tão esnobado que não recebeu uma indicação sequer, porque na época o filme estreou com sua totalidade no Festival de Cannes, onde foi ovacionado por mais de 20 minutos. Mas nos Estados Unidos decidiram lançar a versão de 2 horas e 10, que claramente estava toda esburacada, sem muita coesão e acabou frustrando geral. E possivelmente esse lançamento desastroso pode ter contribuído para o filme não ter explodido como merecia. Vamos voltar no tempo agora? Eu digo bastante. Tipo, sabe a Rainha Elizabeth? Pronto, no ano que ela nasceu. Ah, lá vem o Otávio com recomendação de filme chato. Primeiro, engula seu preconceito. Engoliu? Pois bem, A General é o nome do classicão da vez. Uma comédia de ação que acompanha um maquinista cujos 2 alvos de sua paixão, sua noiva e sua locomotiva, são raptados durante a Guerra Civil Americana, obrigando o mancebo a entrar numa aventura pelos trilhos para tentar salvar suas amadas.
Pra começar, pense num filme que mesmo mudo é capaz de arrancar mais sorrisos e suspiros do que muita comédia barulhenta de hoje em dia. É interessante que mesmo posicionando o protagonista do lado daqueles que defendiam a escravidão na Guerra Civil Americana, é possível entender que o texto, na verdade, estaria satirizando essa turma. Algo que talvez nem todo mundo concorde, eu preciso ressaltar. Mas além disso, o que realmente move o protagonista são os seus dois amores. O que o filme faz de um jeito super cativante e redondinho em aproximadamente 1 horinha de duração. Quem dá vida ao protagonista é o lendário Buster Keaton, que muitos hoje em dia nem sabem quem é. Acontece que, diferente do seu contemporâneo Chaplin, Keaton não teve o mesmo sucesso comercial e foi bastante travado pelos estúdios. Mas a história tratou de fazer uma reparação ao reconhecer suas obras como tão importantes quanto a do seu concorrente e até mais ousadas fisicamente, já que Keaton se aventura em acrobacias, saltos e manobras mirabolantes feitas num trem em movimento, pulando de um vagão para o outro, desviando de obstáculos. Tudo isso sem dublês e numa época em que efeitos digitais nem sonhavam em existir. Feitos tão grandiosos que se qualquer coisinha desse minimamente errado, já seria um nobre e corajoso cineasta. E de uma comédia a gente vai para uma dramédia escrita e dirigida por Spike Lee. Faça a Coisa Certa fala sobre um dia de calor intenso em Nova York, quando um ativista do movimento negro do Brooklyn vai numa pizzaria italiana e se choca com um mural no qual o dono só contemplou fotos de ídolos italo-americanos brancos. Como o estabelecimento está num bairro predominantemente negro e latino, isso não pega bem e acaba gerando uma confusão daquelas. Contexto afiado, direção estilosa e super engajado contra o racismo, Faça a Coisa Certa é um filme de Spike Lee do fio de cabelo até as unhas do pé. Inclusive, ele até atua nessa empreitada ao lado de Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito e um Martin Lawrence iniciante. Tudo começa leve, aliando ao drama uma comédia de cotidiano que explora muito bem o carisma dos personagens. No entanto, aos poucos, a leveza vai se perdendo à medida que a problemática vai se instaurando e assim uma real e atual tensão vai dominando a cena. Seria excelente olhar para essa obra sob uma perspectiva histórica para estudar problemas de antigamente. Seria maravilhoso chamar esse filme de datado. Infelizmente não é o caso, pois mesmo lançado em 1989, ainda hoje a gente vivencia acontecimentos parecidos, fazendo com que seja imprescindível relembrar essa obra geração após geração. Obra que não tem medo de se posicionar, de se manifestar, de ridicularizar e de chocar se assim tiver que ser, para poder deixar clara a seriedade de suas pautas. Filmaço com todas as letras, indicado em 2 categorias no Peladão Reluzente: roteiro original e ator coadjuvante pro Danny Aiello. Pois é, a academia parece que nem se deu conta da ironia ao montar o seu mural. E agora eu queria destacar um drama excêntrico de um cineasta que tem o hábito de criar trabalhos excêntricos. Fale com Ela acompanha 2 homens que têm em comum a paixão por mulheres em coma. Calma, não todas, tá? Não é que eles não podem ver uma mulher em coma que, se apaixonam, tá? Na verdade, o que se passa é que um deles era apaixonado por uma mulher que sofre um acidente, entra em coma e ele tenta se acostumar com a sua provável morte. E o outro é um enfermeiro que nutre um amor perturbador por uma bailarina em coma há muitos anos. Por mais que seja estranha, essa história rendeu ao diretor-roteirista Pedro Almodóvar sua primeira estatueta do Calvo Inoxidável, na categoria de melhor roteiro original, mas ele também foi indicado como diretor. Aqui ele usa recortes esquisitos para preservar um clima de estranheza constante, sempre lembrando a gente da presença ou iminência de algo ruim. Além disso, uma narrativa não linear alimenta um clima de mistério sobre a conexão e o rumo desses personagens, que por sua vez são conduzidos por seus dramas pessoais com muita sobriedade pelo diretor, desde a paixão de um namorado por sua amada até a obsessão nem um pouco saudável de um stalker. Quando os caminhos então finalmente se cruzam, novas e inesperadas relações surgem, revirando por completo as expectativas que o próprio filme plantou. Fale com Ela tem um roteiro realmente primoroso, de tão criativo e pouco convencional. É um daqueles filmes que te arranca do lugar comum e te coloca num lugar que você não sabe o que esperar.
E para encerrar nossa lista, tem um filme que voltou a ser comentado recentemente por causa de uma série spin-off de mesmo nome. Mas como eu não acho que a série seja tão assistida assim, eu acho que esse filme merece muito o nosso memorol. Fargo é um suspense policial cômico com uma premissa simples. Um vendedor de carros na Pindaíba decide aplicar um golpe no sogro para conseguir dinheiro. Ele contrata 2 bandidos para sequestrarem a própria esposa para que assim eles possam extorquir um resgate do sogrão. E o negócio estava até dando certo até que os 2 bandidos acabam fazendo merda e tudo começa a ir por água abaixo. Como o título no Brasilis indica, temos uma comédia de erros aqui. E das excepcionalmente inspiradas, pois quando você pensa que os caras já mocorongaram bastante, lá vão eles e se superam, surpreendendo a gente a todo instante em níveis surrealsons. E te falar que em meio a esse festival de cabeçada, né, que a direção também consegue aflorar um clima de suspense realmente tenso e perigoso ao colocar a vida de qualquer um dos personagens jogada à sorte. É tanta mocorongada por todos os lados que tudo pode acontecer. E é interessante ver como a composição do cenário é bem utilizada aqui. O filme se passa no inverno de Minnesota, onde o grande vazio branco proporcionado pela neve ajuda a construir um ambiente destacado, fazendo com que esse espaço fosse um universo com regras próprias e que o resto do mundo nem tivesse ciência. E as atuações de William H. Macy, Frances McDormand e Steve Buscemi são absurdas, realmente dignas de prêmio. Não à toa, Frances conquistou seu primeiro careca lustroso nesse projeto, que também venceu o roteiro original, tendo sido indicado em 7 categorias no total. Gosta daquele humor sórdido, daqueles que você não sabe se ri ou se chora? Pois bem, esse é o filme. Sim, no dia que eu tô lançando esse vídeo, todos esses filmes maravilhosos estão em cartaz no Telecine. Se você ainda não conhece, tem 30 dias grátis que você pode pegar clicando no link abaixo. E se você já conhece, você pode hoje assinar um plano combo do Telecine com o Globoplay ou Telecine, Globoplay e canais ao vivo. Para consultar as possibilidades de planos, inclusive os valores, você também pode acessar através do link que tá aqui embaixo na descrição. Belezures? Oh yes! Saúde.